Bom, pessoal, esse exemplo de ligação que nós vamos fazer aqui agora, ele vai complementar o que a gente fez anteriormente. Primeiro porque ele não tem conexão total, ele não tem transmissão de esforços nas abas laterais. Para poder chegar nessa condição, eu teria que ter furos aqui em cima e furos aqui embaixo. Não tem, então é outro modelo matemático. Outro detalhe é que é uma chapa fina, onde que está sujeito a rasgamento. Você possivelmente não vai falhar o parafuso antes de, você não vai falhar o parafuso juntamente com a chapa. Então o que vai fazer? O esforço transfere para o parafuso não falha, ele vem aplicando esforço e vai fazer um rasgo nessa região mediana aqui. Tá ok? Então vou mostrar para vocês o modelo de cálculo, depois eu posso mostrar até isso aqui no software, modelado, cortado, bonitinho, para vocês entenderem, mas eu acho que não será muito difícil vocês compreenderem. Então as dimensões são essas, o parafuso que nós vamos adotar aqui é de 12.7, então vocês vão aprender agora como que faz o dimensionamento disso daqui. Então vamos por exemplo, vamos calcular aqui, primeiro passo, área bruta, já fizemos várias vezes, não vou fazer aqui novamente só para a gente ganhar um pouco de tempo, mas vocês vão chegar facilmente nesse resultado aqui, área bruta dessa seção, 15.5, vamos fazer a correção da tensão admissível, 250 dividido pelo coeficiente, e aí, para a minha área bruta, eu sempre calculo utilizando a tensão admissível aqui, com esse fator, com essa área bruta. Já fizemos vários exemplos também, então isso daqui acho que não é problema mais para ninguém. Então quer dizer que minha área bruta suporta 352 kN. Lembrando mais uma vez, 352 kN não é a força efetiva que será aplicada. Se você for aplicar uma força no software de 352 kN numa ligação dessa daqui, possivelmente vai falhar, porque 352 vai ser multiplicado por 1.4 e aí daria falha. Tá? Tá explicado também isso antes. Depois que a gente calculou da área bruta, a pergunta é, ok, e o que acontece na minha área líquida? E para isso nós vamos relembrar algumas coisas que eu comentei lá nas primeiras aulas, que quando a gente tem apenas uma face transferindo esforço, a gente precisa corrigir a área líquida efetiva. Não é somente área bruta menos área dos furos, é área bruta menos área dos furos vezes um CT, que é definido por essa equação. Essa equação deve ser menor do que 0,6. Vai lá, para perfil de seções abertas, cantoneira, C, I, tem que aplicar esse fator CT. E o CT é a distância entre o centro de gravidade, olha lá, 1 menos o centro de gravidade dividido pelo comprimento. Esse comprimento, eu vou mostrar para vocês qual que é o comprimento que deve ser definido. Depois de tudo calculado, nós vamos buscar também alimentar essas duas equações para validar o nosso modelo matemático. Já está explicado isso aqui lá nas primeiras aulas do cálculo de resistência dos materiais. Eu já mostrei essa equação, mas vou fazer com o exemplo resolvido que fica muito mais fácil vocês compreenderem. Então vamos lá, o que a gente precisa aqui de informação? Primeiro, linha de falha. Só tem essa, né? Essa daqui poderia ser linha 22? Poderia, mas é a mesma área. Poderia ter outra linha de falha? Poderia, mas é a mesma linha de falha. Então é trabalho repetitivo, é só uma linha de falha. Professor, tem uma linha de zigue-zague? Não tem. Para ter uma linha de zigue-zague, você tem que ter um parafuso aqui no meio para você desce, olha para o lado, vai, olha para o lado, volta e faz a linha de falha. Não é o caso aqui. O comprimento da minha ligação, no caso aqui, é parafusada. A direção do esforço é assim. O comprimento que nós vamos adotar entre o primeiro e o último. O primeiro e o último é 80. 80 que nós vamos usar aqui para alimentar essa equação aqui, ó, daqui a pouquinho. Então, depois que a gente faz toda a análise para a área bruta, a gente pensa, olhei para a área bruta, ok, o que eu vou fazer agora? Minha chapa tem furo. Preciso de saber o que acontece quando tem um furo. Na região que é bruta, já vi qual que é a força que aguenta. Qual que será na área líquida? Na área líquida, o cálculo é diferente. Vamos lá, área líquida. Área líquida é área bruta menos área dos parafusos,
que é 13,84 centímetros. Aí vem o raciocínio. Ah, não posso utilizar 13,84 centímetros. Por quê? Porque eu não coloquei carregamento em todas as abas. Se eu não coloquei carregamento em todas as abas, eu preciso de corrigir. Como que eu faço a correção? A correção é simples. Eu pego 1 menos a distância entre o ponto 00 e o centro de gravidade, que já mostrei também como é que calcula. Tá? Mostrei como calcula passo a passo, fiz uma planilha com todo detalhe, precisa calcular um tanto de estrutura, lembra? Pode usar ela lá para poder calcular, ou vai no software, mais rápido. Ou vai, se não, ou pega a tabela, no caso quando tiver parafuso. Isso aqui é uma informação simples de obter e já ensinei como obter. E aí o L. O que é então? 13 centímetros virou ali 13 milímetros, virou 1,3 centímetros. E aqui no caso aqui, distância de 80 milímetros, que é 8 centímetros. Isso tem que ser maior do que 60. Que vai ser o quê? Aqui no caso então, 0,83. Professor, quero melhorar a minha área resistente. Vamos pensar um negócio aqui. 13,84 centímetros, vamos ver quanto que a outra foi. 15,5 centímetros quadrados. Então, nesse momento aqui, se aquele CT desse 1, se desse 1, a gente teria 15,5, que é uma área muito maior, e o outro dando 13,82. Obviamente, é esse aqui que está sendo a região crítica para mim, né? Porque é a área menor do que 15,5. Então, se caso eu tiver uma reprovação, eu preciso trabalhar para aumentar a minha área líquida efetiva, que agora que é 13,84, vai ser corrigida e vai reduzir para 11,5. Então, agora você tem uma diferença considerável de 15,5 dividido por 13, vamos ver aqui, deu 11,5. Nós estamos falando que a outra está 1,34 vezes maior, tem uma diferença considerável. Então, se caso isso daqui não atender a sua condição, você precisa te preocupar ou trocar por um perfil com centro de gravidade maior. Então, olha só, você tendo conhecimento do modelo matemático, quando você tiver uma reprovação, em sua extração você já pensa. É uma chapa fina. Pode ter esse cisalhamento sujeito às suas de rasgamento. O que eu vou fazer? Ou eu vou aumentar a distância entre o primeiro e o último parafuso, ou eu vou aumentar o meu centro de gravidade. Aumentar o centro de gravidade, eu vou aumentar peso, possivelmente. Eu vou aumentar o perfil, talvez. Então, essas são as duas soluções para você fazer com que CT melhore isso daqui. Se aproxime de 1, porque quanto mais se aproxima de 1, mais eu consigo aproximar de 13,84, que é o máximo que eu consigo de resistência. Então eu tenho aqui uma área de 11,5. E agora ficou mais simples, né? E o que nós vamos fazer aqui então agora aqui? Calcular a nossa tensão de emissivo para a líquida. Nós já fizemos isso aqui várias vezes. Pega a tensão última do material, divide pelo coeficiente que está lá na tabela NBR 8800, tabela 3, que é 1,35 que a gente está usando para tudo aqui, 1,35. Acha a tensão MPa, converte para kN por centímetro. Com isso, eu consigo agora encontrar qual que seria a minha resistência nessa área líquida, que tem os furos. A tração. Pega a minha tensão, calculei aqui. Pega a minha área corrigida pelo CT, que está aqui no passo 6. Multiplico e encontro 341 kN. Essa é a minha resistência da minha ligação? Ainda não sabemos. Precisamos de mais cálculos para verificar. A gente vai estudando por partes. Isso falha, isso aguenta, aguenta. Isso aguenta, aguenta. O que é o pior? Isso aí é o pior. Então é esse que eu vou levar em consideração. Bom, fechei esse cálculo aqui. O que eu preciso agora? Calcular a área cisalhada bruta. Ok? A área cisalhada bruta. O que é a área cisalhada? Como que a gente vai usar a área cisalhada para poder olhar rasgamento de blocos? Isso aqui vocês vão ter muita dúvida se vocês pularem essa parte. É o seguinte, aqui a gente tem uma região de cisalhamento, né? Na hora que isso aqui tracionar e o parafuso tender a rasgar essa chapa, a gente vai ter uma linha de rasgamento, outra linha de rasgamento. Certo é que
Em alguns tipos de ligações, você tem uma linha, por exemplo, com 3, outra com 3, outra com 4 e 4 parafusos. Aí a pergunta é, qual linha que eu vou tomar como consideração? A que for, teoricamente, a mais crítica. Aqui no caso, as duas linhas, vocês vão ver que é a mesma coisa, os parafusos estão alinhados. Então vou fazer aqui, explicar com os números, depois dessa aula vai ter uma outra aula com exemplo com os parafusos alinhados para matar a dúvida de vez. Mas olha só, a gente precisa de área bruta, cisalhada. Então a gente vai pegar, vou pegar uma linha, lá da esquerda, passo pelo primeiro furo, passo pelo segundo, chego no terceiro, no centro e paro. Ok? E aí o que a gente vai ter aqui de fazendo corte disso aqui e rebatendo isso, né? Fazendo um corte disso daqui, olhando de lado, nessa mesa inferior aqui, olhando na longitudinal, a gente vai ter 1, 2, 3 furos. Qual que vai ser a região que a gente vai considerar como cisalhada? Aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Ok? Então, isso vai me fazer com que? Qual que é a medida? Qual que é a minha área cisalhada? Bruta. Tá? É essa região toda aqui, esse comprimento, que nada mais é do que 40 mais 40 mais 40, que dá no centro do último furo. No centro. Não é na borda do último furo, é no centro. Então, 4 mais 4 mais 4. Vezes a minha espessura. Cadê? Aqui, ó. A espessura. Que é a espessura da minha mesa ali, do meu perfil U. Legal? Então, a espessura é 0,508. Aí tem aqui o vezes 2. Pessoal, na hora que o parafuso está rasgando, né, ele tem duas áreas. Ele faz o corte em duas áreas. Ele fragmenta isso aqui em duas áreas. Então, por isso que a gente multiplica por 2. Ok? O corte, ele faz o cisalhamento e separa em duas áreas. Então, é vezes 2. Ah, professor, eu tenho 4 linhas de parafuso, então eu tenho que multiplicar por vezes 4? Não. Tem 10 linhas de parafuso, preciso multiplicar vezes 10? Não. A gente vai pegar uma linha e analisar ela para ver quanto que essa linha suporta. Ok? Então, aqui por isso que a gente multiplica por vezes 2, independente se a gente tem mais linhas de parafuso aqui ou não. E na próxima aula, ou nas próximas aulas, a gente vai trazer um exemplo disso daí para vocês. Então, a área cisalhada bruta está aqui. Depois a área cisalhada líquida. O que é a área cisalhada líquida? É nada mais do que pega essa área bruta e tira a área dos furos. Então a gente vai pegar 4 mais 4 mais 4 menos 16,2 do primeiro furo, menos 16,2 do segundo furo, e como eu disse, a linha de falha vai ter no centro do último furo. Então meio vezes 16,2. Está aqui, ó. Depois eu multiplico por espessura para eu achar essa área desse retângulo aqui, que está retirada lá da mesa do nosso perfil U, e multiplico por 2. E aí eu encontro uma área de 8,11. Então eu tenho duas áreas, área bruta e área líquida. Obviamente, quem me interessa é a área líquida. É a área que possivelmente vai ter menor resistência. O que eu tenho que fazer agora? Calcular a minha área tracionada. Qual que é a minha área tracionada, pessoal? Agora, o primeiro corte que eu fiz foi nessa região aqui, para lá, né? Ó, fiz o rebatimento para lá, tava olhando de lado do perfil aqui. Agora, a gente está fazendo um corte aqui, já na transversal. Se alguém tiver dúvida disso daqui, manda no suporte que nós mandamos um desenho. Mas coisa, a gente explica direitinho para vocês aqui. Não pode ter dúvida nisso aqui não. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando. Lembra que eu falei que é do centro aqui? A gente está fazendo o rebatimento daqui. Ó, dessa regiãozinha aqui, ó. Pra lá. A gente está passando a faca aqui, arrancando isso aqui fora, ó. Deixando só esse miolinho aqui pra gente analisar, ó, olhando aqui de lado.
só do meio desse furo para esse furo. Lembra que a gente faz análise pegando pelos centros, vai até lá no centro. Então aqui olhando de lado, essa região que a gente está olhando aqui é a área que vai resistir à tração. A outra área que a gente estava olhando era de cisalhamento. Então beleza. Então agora eu tenho aqui a minha área tracionada calculada. Peguei 3,8 vezes, claro que antes eu subtraí, menos 2 vezes 0,5 vezes 16,2. Ou seja, eu peguei esses dois parafusos aqui e usei só metade. Acho que ninguém tem dúvida aqui, tá? Mesma coisa, meio desse, mas meio desse. Então tem 2 vezes meio desse, meio desse. E multipliquei pela minha altura, que eu achei essa área aqui, ó. Ok? E encontrei essa área. E aí eu vou fazer o cálculo no bloco de cisalhamento. Nós temos que atender essa condição matemática. Nós vamos pegar esse valor aqui, pegar 1 dividido por coeficiente de ponderação 2. Também você já sabe obter 1,35. 0,6, tensão última, 40. Essa área aqui, qual que é essa área? Tá aqui, ó. 12, aqui, ó, ANV, 8,11. Área de cisalhamento líquida. Depois, o que a gente fez? Mais CTS 1, se a tensão de tração na área líquida tracionada for uniforme. Tá? Ela é uniforme. Ok? Você tem os parafusos tudo alinhado, vai acontecer tudo naturalmente. Depois, vezes tensão última, que é 40, conversão lá de 400 para 40, né? Vezes essa área aqui, que foi aquela de 1,11, que seria essa área aqui, ó. Isso deve ser menor que 1 sobre coeficiente de ponderação 2, que é 1,35, vezes 0,6, vezes tensão de escoamento, 25, que é 250 dividido por 25, vezes a minha área AGV, que é 12,2, tá aqui, ó, 12,2, AGV, calculado aqui no passo 9, mais 1 vezes 40 vezes 1,11. Essa equação deu 177, essa deu 168, não passou. Preciso de corrigir isso daqui para eu poder fechar o modelo matemático. Tá pouca coisa, né, para poder corrigir. E aí vocês podem, vou deixar como exercício para vocês tentarem corrigir isso. Tá? Vai ter várias maneiras de vocês corrigirem isso aqui. É só analisar as equações aqui para ver o que pode ser feito, para poder otimizar. Lembra que você pode, tem vários parâmetros aqui que você pode pensar em modificar. Bom, mas certo é que depois, no final das contas, você vai ter calculado a sua resistência na área bruta, que foi essa aqui no passo 3, depois na minha área cisalhada e depois essa daqui no bloco de cisalhamento, né? Você teve 3 cálculos, 352, 341 e possivelmente aqui vai dar mais ou menos próximo de 117, dependendo do que vocês vão corrigir. Ou seja, quem que vai ser a resistência? Aqui, né? Esse aqui vai ser o menor valor. Observe que nessa situação aqui, você tem uma situação bem complicada, né? Devido ao cisalhamento desse bloco. Então vocês vão pegar como exercício, vão pegar esse exercício todo, revisar, fazer de tal forma que esse 137 fique menor que 168, para vocês conseguirem definir aqui qual que vai ser realmente a resistência desse meu perfil sujeito ao rasgamento. Entendido, pessoal? Ficou com dúvida? Use o suporte. Tá? O suporte técnico está aí para esclarecer. Dúvida é uma coisa que não pode ter nenhum tipo de dúvida residual para vocês calcularem isso aqui com uma certa fluidez. Acho que na hora do projeto vocês já têm que ter isso aqui equacionado. Eu sugiro vocês planificar isso aqui, colocar em planilha. Nós não colocamos em planilha porque se a gente colocar em planilha, vocês vão acabar partindo direto para a planilha, tentando alimentar dados, e aí vai ser a hora que pode ocorrer algum erro de alimentação de dados. E aí a gente teria que fazer um curso mais focado
na alimentação da planilha, que não é muito objetivo aqui. A gente quer dar você um poder um pouco maior, principalmente quando um software muitas das vezes tem esse problema, né? Você não consegue fazer o dimensionamento de uma ligação por causa de limitação do software, e aí vocês partem para análise manualmente.